Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valéria, sou criadora de calopsitas e hoje eu estou aqui com o Lindinho e um filhote da minha criação que gostou muito do meu brinco, né? E hoje nós vamos falar, gente, de uma seleção natural que acontece já no ninho. Quando os filhotes estão nascendo, né, os próprios pais, por um instinto, né, de animais, eles fazem a seleção natural deles. Como sempre, a Clarinha chega no vídeo, né, com esplendor, atrapalhando o meu cabelo, né, e se apresentando da melhor forma. Essa é a Clarinha, gente. É o meu tesouro. Eu amo a Clarinha. E ela sempre tá aqui comigo nos vídeos também. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês eu vou falar para vocês e vou mostrar o filhote que foi selecionado para não viver. Mas como Deus é bom, né? E a gente que é criador, a gente sempre tá de olho, né, nesse movimento dos ninhos, dos filhotes. A gente, como bom criador, a gente tem que estar sempre em observação, porque a ave é isso, é a observação o tempo todo. Qualquer mudança na atitude da ave, né, a gente tem que agir para não perder a ave, o filhote, né, que foi o caso desse filhote. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com esse casal e com esses filhotes. Então, pessoal, eu tenho aqui um casal que é o Chico e a Darla, e eles tiveram 5 filhotes. Foi a primeira ninhada deles. E o que aconteceu? Geralmente, às vezes, realmente, no casal de primeira viagem, na primeira ninhada, acontece várias coisas, né? Eles podem abandonar o ninho, eles podem não querer chocar os ovos, e foi o que aconteceu com esse casal. Eles chocaram os ovos normalmente, né, durante todo o período, mas quando chegou no dia de nascer os filhotes, eles abandonaram o ninho. Só que eu sempre faço uma reprodução com vários casais. Então o que eu fiz? Eu peguei os ovos deles e coloquei para outro casal chocar. Eu tinha um outro casal também que botou 8 ovos e todos estavam em branco, não galaram. Então, assim, Deus abençoou e eu coloquei esses ovos para este outro casal. Só que a Darla, ela botou 5 ovos, né? Geralmente as aves botam entre 3 a 8 ovos, né? E a Darla botou 5 ovos. E todos estavam galados, todos, né? E já são muitos filhotes, 5 filhotes dentro do ninho, vocês imaginam, 5 filhotes dentro do ninho, mas o pai e a mãe. Então, assim, o ninho ficou super cheio. E foi nascendo filhotes, um atrás do outro, né? E nesse casal ama que eu coloquei, foi nascendo os filhotes, foi nascendo. E quando chegou no 5º filhote, eles rejeitaram esse filhote. E o que eles fizeram, gente? Eu trouxe aqui o filhote, para vocês verem o que eles fizeram. No último filhote, gente, como eles rejeitaram, e quando é o menor filhote, eles identificam que é o mais fraco, é o menor, né? Então, assim, eles já se desfazem desse filhote para ele morrer, né? E o que aconteceu? Eles pegaram esse filhote, amputaram alguns dedinhos dele. Os filhotes decidiram vir todos a participar do vídeo. Então, eles amputaram os dedinhos deles, né? Bicaram os dedinhos e bicaram também a ponta da asa. E o que aconteceu, né? Esse filhote muito, muito pequeno, eu tive que pegar ele e coloquei ele para outro casal que já estava também criando os seus bebês. E eles cuidaram muito bem dele. E ele sobreviveu, que é esse que está aqui, esse cara branca, né? Pérola, ele é um macho, eu já fiz exame de sexagem dele. Ele se chama Dudu, eu reservei ele aqui para minha criação, né? Ele se chama Dudu. E eles mutilaram ele, né? Para ele morrer mesmo. É uma seleção natural que acontece no ninho. E eu vou mostrar para vocês como que o Dudu ficou. O Dudu, ele voa, ele faz voos rasos, voos baixos, né? Mas ele faz voos, não é tão perfeito igual essas outras aves que tem essa precisão, elas voam com precisão, pousam aonde elas desejam, né? Ele não. Ele costuma cair do puleiro, né? Ele costuma a não conseguir pousar onde ele deseja, por causa do que aconteceu com ele quando ele era bem bebezinho, bem filhotinho. E eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Então, pessoal, o que aconteceu com o Dudu? As asinhas do Dudu, eu não corto asas, né?
de aves nenhuma minha. Então a asinha do Dudu ficou todas duas curtas. Olha para vocês verem. As asas deles não crescem. Por quê? Porque os pais ama, né? Mutilaram. Então as asas dele não crescem. Ele faz voo raso, não faz um voo perfeito, não, né? Mas ele faz. E outra coisa que aconteceu com o Dudu foi que... Gente, como que ficou as patinhas do Dudu? Tá vendo? Olha, pessoal, como ficou os dedinhos do Dudu. Todo mutilado, tá vendo? Não tem os dois dedos. E ele tem um dos dedos que é totalmente torto. Como que ficou o Dudu? Ele tem os dedinhos mutilados. Ele tem um dos dedos dele que ficou totalmente torto. Não sei se dá pra vocês perceber. Mas olha, a patinha, o dedinho de trás dele não tem a garra, não tem a unha. E o dedinho dele ficou totalmente torto. Foi isso que aconteceu, a seleção natural. E acabou que eu reservei ele aqui pra minha criação. Então, pessoal, essa daqui é uma irmãzinha do Dudu, tá vendo? Ela é totalmente perfeita, tem todas as garras, nasceu na mesma ninhada, né? E essa daqui os pais não mutilaram, né? Então, fica claro que foi uma seleção natural que fizeram com ele, né? Mas são coisas que acontecem na criação, né? Nem tudo é flores, né? Acontece mesmo alguns problemas, mas tem como a gente reverter fazendo esse tipo de manejo, que é colocando para um casal ama, né? Enfim, no caso deles, eles foram trocados de casal 2 vezes, né? Esse filhote está apaixonado comigo já. Então, pessoal, tem como resolver isso, mas nem sempre, né, a ave sai ilesa de toda a tortura. Mas é isso. Pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu like para me incentivar. E muito obrigado por me assistirem até aqui. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo.